Fala com a sua igreja. Precisamos hoje te ouvir de maneira poderosa, extraordinária. Fala, Senhor, não aquilo que queremos, que gostamos de ouvir. Não. Fala aquilo que a tua igreja precisa. Conduz este culto para que o teu povo, ao sair daqui, saia levando a bênção e a vitória para eles e para toda a sua família. E quem crê diga amém. Graças a Deus, amém. O título é assim, ó: a ressurreição de Dorcas. Na hora da palavra, eu sou meio chatinho nisso aí, gente. Eu gosto de silêncio, porque é o momento mais importante. Telefone põe no vibra, se tocar, pode acontecer. Pede licença, atende lá no escritório, atende no banheiro, no saguão. Mas agora evita conversar, porque é a hora da palavra. E é a hora que mais Deus vai falar ao seu coração. Amém? Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, o que, igreja? Adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Olha para mim, por favor. Aqui mostra o quanto nós temos que depender de Deus e da fé. Ela era uma pessoa má, mas ela adoeceu. Ela era uma pessoa ruim? Não. O que a Bíblia diz que ela era? Notável, porque ela fazia o que? Caridades. Ela era uma boa menina, uma jovem excelente. As senhoras da cidade amavam ela, porque ela era compreensiva, carinhosa, meiga. Ela era notável pelas boas obras. Ela era uma boa pessoa. Mas veja, até pessoas boas atravessam momentos difíceis. Às vezes a pessoa fala assim: ô bispo, eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu não quero mal de ninguém. Eu sou um trabalhador. Eu sou de casa para o trabalho, do trabalho para casa e de vez em quando para a igreja. Eu sou uma pessoa que não invejo nada de ninguém. E eu não entendo porque eu estou passando por isso. Vou te explicar. O problema, ele surge na sua vida porque Jesus explicou o seguinte: no mundo tereis o quê? Aflições. Nenhum ser humano vai ficar sem sentir na vida uma aflição. Em algum momento. Talvez hoje você pode estar o melhor dia, festejando, vibrando, glória a Deus. Mas em algum momento da sua vida você vai ser afligido. Seja na saúde, seja no casamento, seja uma decepção com alguém. No caso desta jovem, é uma situação ainda pior, porque a Bíblia diz que ela adoeceu e aquela doença não teve cura. Ela adoeceu e o que? E morreu. Quem está entendendo? Aí eu pergunto: quando uma pessoa morre, o que fazer? Aos olhos humanos, nada. Pergunte para o médico. O médico, ele tenta lutar, põe na máquina, põe na UTI, enquanto a pessoa está o quê? Quando dá morte cerebral, quando ela fala, não tem mais o que? Chama a família e fala, vamos desligar os aparelhos, porque não tem. Esse é o ser humano, que chega diante de um problema, e chega uma hora que ele tem limites. Mas o que Deus pediu para eu vir falar aqui nesta tarde, para mim, para minha família, para você, para os músicos, para os pastores, para quem está em casa, é que aonde o limite do homem para,
ali começa a intervenção do agir de Deus na sua vida. Quando alguma coisa disser, não tem mais jeito, começa a dobrar os seus joelhos, começa a vir para a igreja, começa a depender de quem? De Deus, que Deus vai entrar com providência e vai mudar aquela situação da tua vida. Veja, ela estava morta, lavaram ela, fizeram todo o procedimento correto, era levar ela para o cemitério, enterrar. Mas aquelas mulheres, aquele dia, eles estavam acreditando tanto que ia acontecer um milagre, que levaram ela para onde? Para a igreja, para o cenáculo, para a igreja. Posso falar uma coisa? Aqui na igreja é o lugar das coisas impossíveis acontecer. Quando você tiver com algo que está morto na tua vida, escreve um papelzinho e traz. Vem fazer a campanha. Bispo, a minha causa na justiça já está morta. O teu advogado falou? Traz aqui e coloca no altar de Deus. E avisa ele para ele se preparar para surpreender. Bispo, meu marido falou e eu estou vivendo uma fase no meu casamento que só Deus, ainda bem que você disse certo, só significa dizer que aos homens não tem mais jeito, mas Ele tem jeito para fazer na tua vida. Quem está entendendo? Amados, os impossíveis dos homens, disse o Senhor Jesus, para Deus é possível. Tabita está morta, o que fazer? Não tem o que fazer. Mas pegaram ela e levaram para a igreja. Bispo, eu tenho um filho que está usando drogas, eu tenho um filho que está usando cocaína, eu tenho uma situação na minha vida que não tem mais o que fazer. Ó, vovó, mamãe, tudo isso aqui que você está fazendo, pastor Edivan, não deixa, quando acabar a pregação, unge um por um. Porque se hoje eu estou aqui, porque uma avó estava lá orando por mim. Quem é a avó que está orando aqui por alguém aqui? Parabéns, vó, não desista. Às vezes, o neto, o filho, você que é mãe, você que é esposa, tem gente que você está orando e nem reconhece, mas Deus só colocou aquela pessoa de pé até hoje por suas orações. Então levar ao cenáculo o impossível é onde Deus vai trabalhar. Bispo, eu estou com a irmã não falou? Minha filha estava 4 anos desempregada. Veio para o cenáculo, colocou, né? Veio para a igreja, colocou diante de quem? O impossível se tornou o quê? Essa tarde é tarde de grandes. Ou seja, você traz o impossível, coloca no altar de Deus, Deus intervém, Deus se manifesta e devolve a sua vitória. E você depois vai glorificar a Deus, e Manaus inteiro vai saber que Ele é Deus na tua vida, em nome de Jesus. Quer ver? Olha só, eu tenho um propósito que eu gosto de fazer com a igreja, que eu ainda não fiz aqui, mas quando Deus permitir nós vamos fazer, que é pelo menos a gente passar um mês, todo domingo a gente dobrando os joelhos. Claro, tem gente que não pode dobrar, minha avó, por exemplo, não podia dobrar os joelhos. Quem está grávida não pode. Mas quando a gente diz a igreja dobrar o joelho, é a igreja se colocar em orar. Porque eu acredito que quando a gente se dobra diante de quem? Deus faz. Eu tenho recebido tanto testemunho de pessoas, não sei se você sabe, todo dia, na nossa programação, eu tenho o hábito de vir aqui na mesa, e eu tenho feito a oração de joelhos. Alguém acompanha essa oração que eu faço? Quem acompanha? Mas na mesma fé do nosso apóstolo, que lá no Brás, por exemplo, daqui a pouco, o apóstolo está impondo a mão, não está? Daqui a pouco, quando ele começar o clamor, ele vai dobrar o quê? Junto ali na mesa do altar, e vai declarar é o que eu vou fazer daqui a pouco. Então, igreja, quem quer arrebentar na sua vida? Nunca se afaste da casa de quem? Porque milagres grandes acontece quando você traz o problema e põe no altar. Deus desce e entrega a vitória para você em nome de Jesus. Olha só, Tabita estava morta. Como Lida era perto de Jope,
ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que a Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Ei, Tabita era uma menina boa ou não? Muito querida. Mas até as pessoas boas passam por problemas. Ô bispo, se eu sou uma pessoa que eu estou enfrentando um problema, o que fazer? Acredite, sentimento não vai mudar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eles começaram: olha, ela era boa, olha o que ela fez, olha esse vestidinho, olha esse cachorro, como é que chama aquele negócio? Olha esse cachecol, olha esse... Tabita era uma boa pessoa, mas Pedro falou assim: não vai resolver chorar. Quem está entendendo? Chorar não é o problema. Ô bicho, só chora? Chora. Você chora? Chora não. Quem chora? Qual foi o dia que chorar resolveu? Nem chorar não resolve. Chorar faz bem, alivia a angústia, é ou não é? Só que depois que você chorar, sabe o que a Bíblia ensina você a fazer? Usar o quê? Porque chorar faz bem para aliviar o peito, mas é a fé que vai fazer o impossível acontecer. E esta tarde Deus disse: tudo que está morto, tudo que estava dando errado, tudo que alguém trouxer aqui nesta tarde, hoje, que parece impossível, pela fé hoje Deus vai fazer sair daqui vivo e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então daqui a pouco eu vou convidar a pastora Janaína, os bispos, os pastores, para a gente na mesma fé dobrar os joelhos. E a igreja vai orar, nós vamos orar, que não é o homem. Ah, bispo, o senhor me abraçou, a pastora abraçou, o bispo abraçou, o senhor pôs a mão. Mas o homem não faz nada. O homem é um instrumento. Só quem faz, quem é? Não confunda isso. A glória sempre será de quem? Irmão, Pedro era um instrumento, sim ou não? Mas Pedro, tendo feito a sair a todos, colocou-se de joelhos. E fez o quê? Orou. O que resolve? Chorar resolve? Mas orar, pode ser até orar chorando. Mas se você chorar orando, vai resolver. Porque quando você ora, você não está falando com o bispo. Quando você ora, você está falando com o Deus do impossível. Irmão, Tabita está morta. Dorcas, né? Tabita está morta. Só tem um que pode devolver a vida. Quem é? Pedro está falando com ele. Me diz, quem é de verdade? Quem é que pode fazer a sua vida dar certo? Então daqui a pouco a gente vai falar com ele. Orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu o quê? E vendo a Pedro... Você já viu morto sentar? Se você for no velório, o morto sentar, você corre ou não? Eu corro. Ô irmão, você sabe que antigamente, eu não sei se aqui, lá na minha cidade, tem um cemitério que fica no meio da cidade. Então às vezes você perde o ônibus da noite, aí você ia caminhando e tinha que passar andando assim na parede do cemitério meia-noite. Na minha época, quando eu era uns 12 anos, naquele antigo, a gente ficava orando para alguém vir junto. Quando a gente ouvia um passo, a gente ficava tranquilo, porque sabia o quê? Você não vai passar sozinho. Mas hoje em dia está tão difícil a coisa. Quando você passa num lugar sozinho, você ouve um passo, você não sabe se fica com mais medo do morto ou do vivo.
vai me roubar, vai me assaltar. Não é assim, gente? Meu Deus, o mundo mudou, não mudou? Só que Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre, sabia? E o mesmo que curou Dorcas, olha isso, sentou. Irmão, eu fico imaginando aquelas viúvas. Poxa, tudo que elas queriam era que Dorcas continuasse. Elas tinham esperança. Eu sei que tem gente aqui que está com uma esperança. E tem gente lá que devia dizer assim: essas velhas estão tudo louca. Você acha que essa mulher vai... Ela morreu. Porque tem gente que acredita e tem gente que Por exemplo, tem gente lá fora que passa lá e fala assim: esse povo deve ser tudo doido. Sábado, meio-dia na igreja, fazendo o quê? É que eles não sabem que o nosso Deus vai ressuscitar tudo que estava morto aqui. A gente vai glorificar a Deus em nome de Jesus. Quem recebe, fala: eu recebo, bispo. Você toma posse. Eu não sei o que é que está morto, o que é que é difícil, o que é que parece doido. Mas aquelas viúvas, eu fico imaginando quando viu. Amor, imagina uma mãe vendo o filho morto. Mas eu já tive no velório de uma mãe, é horrível. Não tem palavra que você console uma mãe que perdeu um filho, uma pessoa jovem. Que o jovem ainda tem uma vida inteira pela frente. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas imagina a mocinha, sentou. E aí? Olha o culto. O que eu estou fazendo aqui no meio da igreja? Você estava morta, Tabita. Mas um homem de Deus dobrou o joelho, intercedeu, e hoje você vai para casa glorificando a Deus. Irmão. Isso é a casa de Deus. Ele dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, os pastores, obreiros, né? Todo mundo ali do culto, especialmente as viúvas. Apresentou ela o quê? Não, repete aí, apresentou o quê? Mas ele recebeu ela o quê? Entendeu o que a igreja faz? Você apresenta o problema, Deus apresenta a solução para a tua vida. Você pode ter chegado aqui com problema, mas hoje você vai levar a vitória que você veio buscar. Eu declaro isso em nome de Jesus. E quem crê, diga: eu recebo. Agora, tem um propósito. A sua bênção não é só para você. Entenda isso. Escuta. Agora escuta. Isto se tornou conhecido por onde? Por toda a Amazonas. Está conseguindo entender ou não? Não foi só Manaus, não. Isso se espalhou pelos rios, pelas lanchas, e começou. Gente, vocês têm que saber, lá naquele lugar o morto ressuscita, o cego enxerga, porque na casa de meu pai há unção e há poder. Glorifica o nome do Senhor. Vai se espalhar por aí. Que o que não podia estudar vai estudar, o que não podia comprar vai comprar. O que pagava aluguel agora vai morar no que é seu. Vai espalhar por aí que aquele que bebia e caía agora é um homem de Deus são. Aquele que era um drogado, um assassino, agora é um homem de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Vai se espalhar por aí que nesse lugar há o Deus Todo-Poderoso. Aqui se invoca o Deus vivo. Quem está entendendo? Mas ele não é meu ou seu, ele é nosso. Porque Jesus disse: Pai nosso. Então não importa se você é católico, evangélico, se é da outra igreja, se é da Assembleia, se é da Mundial, da Universal, da Graça. Isso aí não importa nada, porque o Pai é nosso, e quem faz o milagre é Ele. E Ele vai entregar hoje a vitória para toda a igreja. Ué, Pedro não era daquela igreja, bispo? Bispo Silva, Pedro era dali? Não. Pedro era de onde? De Lida. Jope era perto de Lida, e ele foi lá, foram chamar ele. Ué. Quem está entendendo? Esse negócio da igreja, isso é besteira, irmão. Deus é Deus de um só, dos viventes. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão assim: esse é o seu Deus. Fala para ele, que é o meu, que é o nosso. Fala: é o do bispo, é o do louvor, é o do pastor Gilmar, é de todo, é da pastora Janaína.
Na verdade, Ele é o Deus de todos que o invocam. Isso se tornou conhecido por todo o Jope. E aí, muitos, só para encerrar, muitos, coloca lá, filhinho, muitos creram. Muitos creram. O que você entende que muitos creram? Passaram o quê? A crer, a servir e a amar a Deus. Se prepara que através da tua vida, muita gente aqui em Manaus vai ser abençoada através da tua vida. Bispo, eu tenho um problema seríssimo. Então vamos orar. Vamos orar. Bispo, o doutor falou. Então nós vamos falar com quem resolve. O médico dos... Bispo, o advogado. Então nós vamos falar com o juiz dos... Bispo, mas o meu caso, o senhor não está entendendo. Presta atenção. Eu não estou e nem vou conseguir compreender. Mas eu vou te dizer, o meu Deus mostrou aqui hoje, já através dos testemunhos, que Ele é o Deus da semana passada, é o Deus desta semana e será o Deus até que Ele venha buscar a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé que eu quero orar pela igreja. Bispo, eu estou passando tanta luta, tanto problema. Então vamos orar, porque Ele vai fazer. Põe a mão no seu coração.